apresentaremos alguns princípios didáticos que podem ser úteis para orientar o ensino técnico, baseados nas contribuições de docentes experientes e da literatura. O objetivo de qualquer ensino é a construção de conhecimentos que sejam capazes de garantir desempenhos adequados e também de gerar informações claras e inteligíveis. Os princípios deduzidos da pesquisa, saberes docentes, fundamentos da prática no ensino técnico, não têm a pretensão de se tornar um manual para a atuação docente no ensino técnico. Pelo contrário, devem ser reconhecidos como um compêndio sistematizado e objetivado das experiências de docentes que atuam no ensino técnico. Essas experiências somadas representam 90 anos de ideias, de percepções, de tentativas, acertos e erros, experiências de vida, profissionais e acadêmicas que formam noções que podem ser úteis ao docente novato, mas também como objeto de reflexão e aperfeiçoamento dos experientes. Imagine se você pudesse sentar com cada um dos seus colegas docentes e conhecer detalhadamente o que eles pensam sobre o ensino e como eles fazem para dar suas aulas no ensino técnico. Imaginou? Quanta história poderia ser reunida de um grupo de docentes comprometidos com a formação profissional dos nossos jovens, hein? Foi isso que fizemos e colocamos todos esses anos de experiências nas suas mãos. Sirva-se à vontade. Para responder, eu faço questão também de dizer um fato anterior, que quando eu me formei, esse ano completa 40 anos como médico veterinário, já pensou, né? Eu, desempregado, visitei uma ex-professora do tempo do grupo, do primário, conversamos um bocado, ela foi minha professora também no curso preparatório antigo, exame de admissão. Conversamos bastante, aí no final ela disse: Jair, você já pensou no magistério? Eu, menino novo, recém-formado, aquele tipo sarcástico, eu disse: professora, ela era dona do colégio São Luís de Gonzaga, hoje é do estado. Disse: professora, para mim o magistério será a última coisa. E eu posso dizer que graças a Deus está sendo. Primeiro, para ele não ser doutor, né? Tem que dizer mesmo, dizer assim meio forte, meio firme assim, né? Ele, primeira coisa, porque o caba novo que só estudou e fez mestrado e doutorado, chega muito metido, mas ele não sabe de nada. Porque o caba se forma, faz mestrado, melhora um pouquinho, faz doutorado numa coisa, né? Mas o mundo é isso. Aí ele chega aqui, quer ter o nome doutor, tu tem, rapaz, mas em quê? Na perna da formiga, tu não tem da formiga toda. Então foi a experiência oficial lá. E aí para cá vim, e quando eu cheguei, o diretor então determinou que eu fosse trabalhar logo com a turma da terceira série do curso técnico. Eu não tinha aquela experiência, né, recém-formado, e utilizava, como muitos na época, aquele lembrete anotado, fazia o plano de aula, que depois alguns colegas diziam que era a muleta do professor, né? E o comportamento que eu tinha com os estudantes era bastante rígido, bastante rigoroso. E tem aí o professor Aldenir, que dessa época foi meu aluno, hoje é meu chefe, né? E ele pode testemunhar e dizer como é que eu era. Agora a pergunta: por que eu agia daquela forma? Porque por trás de mim estava o professor Dantas, assim como outros colegas aqui, estavam dizendo: meu filho, mande fazer isso, aquilo, então eu tinha que estar cobrando o estudante, né? Mas isso mudou, o entendimento hoje é outro. A última visita, eu fiz uma visita técnica na disciplina de etologia, no qual eu buscava mostrar os diferentes ambientes com ele. A gente sai daqui no ônibus da escola e se dirige até o quilômetro 110 da BR-174, um pouco depois de Figueiredo, isso, que a gente vai ver. O final ele termina na frente da Fazenda Jaioro, que é onde a gente desce e a gente faz a observação de algumas rochas, alguns tipos de solo que a gente encontra mais nessa distância, porque nessa parte aqui a gente não encontra. Então, para mostrar os ambientes, a gente tem que sair da área urbana. Coincidentemente, no dia do planejamento, foi que teve uma festa na cidade lá, a festa do concurso do Presidente Figueiredo.
A cidade estava extremamente movimentada, a estrada. A gente não tinha condições de parar os ônibus, ficou perigoso para você descer dos ônibus, ficar deslocando. Então, muitos dos locais que nós parávamos, descíamos e ia observar, pelo movimento da estrada, pela estrada não ter o acostamento e estar super movimentado por conta da festa, muitas das visões, das práticas, a gente teve que fazer de dentro do ônibus, porque não podia expor os alunos ao perigo de descer e atravessar a estrada em razão de estar muito movimentada. Isso foi uma coisa que nunca tinha me acontecido, então esse ano eu tive que me adaptar a essa situação, porque o motorista não podia descer, tinha muita polícia na estrada e eles estavam recomendando que não parássemos. Uma vez os alunos me trancaram dentro da agroindústria. Eu estava entrando, tinha esse mesmo percurso aí que eu fiz, né? Graduação, mestrado e doutorado. E era muito jovem ainda, né? Eu acho que a escutar os alunos, né? A despertar neles esse senso, porque não é só você chegar com a técnica em si, né? Mas é assim, tentar absorver assim, o que eles têm de melhor ali, o que eles entendem, porque eles, quando a gente vai realizar qualquer prática, né, eles têm uma noção, né, eles virem em algum lugar, então isso aí ajuda muito, né, a construir a prática, não só o que a gente traz, não só aquele fluxograma, não só a técnica, e aí também a gente vai desconstruindo. A gente vai construindo e desconstruindo, né? Então, muitas vezes, em algumas técnicas, tem alguns tabus, algumas ideias que não são corretas, algumas técnicas que não são corretas. E a gente também vai desconstruindo aquilo e construindo um processo mais técnico, né? E a gente aprende muito com o aluno, né? Cada aula, cada disciplina, cada turma, a gente tem surpresas, que também vai nos enriquecendo como docente, né? Não é só a gente que ensina, a gente também aprende. O principal é ter humildade, porque a gente sai da faculdade, né, achando que sabe demais, e a gente chega aqui num curso técnico, por exemplo, e a gente tem tendência a deixar o nível muito alto para os meninos, e a gente tem que baixar um pouquinho o nível. Não é perder qualidade, mas a gente não precisa ter aquele alto nível que você tem dentro de uma graduação ou de uma pós-graduação, né? Um mestrado, doutorado. Então o principal é esse, ter humildade, né? Saber que os meninos ainda não estudaram nada da área, porque quando eles chegam em olericultura, eles não estudaram nada de produção vegetal, eles não entendem nada daquilo. Então para mim isso aí é o principal. Organize previamente os materiais e os espaços que serão utilizados na aula prática, inclusive testando a execução da técnica para verificar interferências no êxito da execução antes de ensinar aos alunos. Mas assim, como também a pergunta anterior, né, que a gente faz antes, é claro, como qualquer atividade, a gente tem que planejar. Então a gente planeja antes todo o material que vai precisar, né, todo o material, o local, né, logicamente, para poder chegar no dia dar tudo ali. Então, pouco ou regular, mas sempre tem que estar com todo o material ali. O que vai usar os utensílios, né? Como a matéria-prima. Matéria-prima, os insumos tem que estar tudo disponível. Isso é a preocupação que tem que ter. Porque você não pode chegar lá na hora e lembrei, e aí, que vou salgar peixe. Cadê o sal? Né? Então a gente planeja antes, procura comprar antes, né? Apresente sinteticamente o processo maior no qual a técnica está inserida, mencionando a ordem de execução e os passos, ou operações necessárias à obtenção do resultado esperado. Insira as discussões baseadas em fatos, categorias e princípios que envolvem a técnica. Primeiramente, a recepção do leite cru. Foi feito quarta-feira, né? Pasteurização a 65 graus por 30 minutos. Fizemos na quarta-feira. Resfriamento a 35 graus. Fizemos na quarta-feira. Repouso, coagulação. Não, agora vai entrar a adição do cloreto de cálcio. Para que serve o cloreto de cálcio? Para repor os sais de cálcio que são perdidos na pasteurização. Decompõe a técnica em etapas detalhadas. Escrever roteiros de execução são úteis para isso.
Por dois motivos. Quando nos tornamos peritos numa técnica, tendemos a ter uma visão generalizante do processo. Mas os estudantes, como aprendizes noviços da técnica, precisam enxergar as etapas de maneira detalhada e organizada. Acho que está muito cheia. Bora tirar um pouquinho. Só para não transbordar aqui. Tá. Volta pro saco, Bárbara. E a gente vai tirar um pouquinho de água também, só para não transbordar. Tá. Aqui não vai transbordar não, porque ele tá... aí a gente vai colocar o sal. Ensine o domínio discursivo da técnica a seus alunos, para que eles sejam capazes de comentar o que fazem e como fazem. Além disso, o domínio discursivo é uma etapa do desenvolvimento do domínio executivo da técnica. A capacidade de gerar informações sobre o conhecimento é particularmente importante porque é a estratégia social de compartilhar conhecimentos. O nome é longitudinal. Bem, agora, se for cortado nesse sentido aqui, ó, tchum, aí é transversal. Ou, na linguagem de vocês, se eu dar uma torada aqui, mas você tem que usar essa palavra, transversal. Como? Analise detalhadamente e discuta com os alunos cada um dos passos ou operações na execução da técnica, comentando as implicações e variações. Utilize roteiros escritos que funcionem como tutoriais. Os roteiros são importantes porque auxiliam os alunos a memorizarem as etapas de execução de uma técnica. Deixam claro o que acontecerá durante a aula prática. Melhoram a dinâmica da aula, evitando a dispersão da atenção dos alunos e prevenindo acidentes. E evitam que o docente fique repetindo todas as etapas a cada aluno que tiver dúvidas. Ensine os alunos a desenvolverem rigor técnico na manipulação de dados e na utilização de termos técnicos. Ensine os alunos a sistematizarem as suas observações durante as aulas práticas através de relatórios. Você pode fornecer roteiros de observação para ensinar os alunos a realizar relatórios. Esses roteiros devem direcionar a observação, organizando muitos elementos a serem observados em partes menores. Por quê? Para favorecer a atenção acurada dos alunos aos detalhes da execução da técnica, para organizar o pensamento do aluno na hora de assistir demonstrações de execução, para auxiliar os alunos a enxergarem as necessidades no contexto de produção. Investigue os saberes empíricos sobre a técnica que os alunos trazem consigo de suas experiências familiares, profissionais, quando alunos mais velhos, e culturais. Realize as intervenções necessárias nesses saberes, redirecionando hipóteses, aprimorando compreensões. Isso influenciará no domínio discursivo e, consequentemente, executivo da técnica. Existe a química orgânica e a inorgânica, né? São que separa. A química orgânica é aquela que está relacionada com seres vivos, são os nossos processos que existem dentro da gente, principalmente relacionado com o elemento carbono. Já ouviram falar dele? Ele é extremamente importante. Qual é o nosso percentual de carbono no corpo? É alto ou baixo? A gente tem muita água. Tirando a água, a parte seca da gente, a matéria, você tem os ossos, o cálcio, e a maior parte do que dá na nossa vida, nossas transformações são ligados principalmente ao elemento carbono. Toda a vida no planeta ela está relacionada ao elemento carbono, por isso que a gente fala que são formas orgânicas. Realize a demonstração como perito. Outras pessoas, práticos da área, podem servir de peritos, para que os alunos observem a execução habilidosa da técnica. Mostre como manipular insumos e ferramentas. Como derrubar um ovino ou um caprino? Fácil. Ei, bicho, cai logo aí, tá? Preste atenção, ó. Segurou aqui, ou segurou na orelha e segurou aqui na virilha. Levanta e com o joelho leva para frente e arreia devagar. Não é soltar o animal bruto não, principalmente se o dono estiver perto. Então, ó,
Opa, virou. Não era pra te virar, rapaz. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, ó. Em seguida, organize a praticagem dos aprendizes, proporcionando várias oportunidades de exercitação da técnica, tantas vezes quantas forem possíveis e ou necessárias, ou dentro de um limite indicado pela experiência. Se possível, em contextos e condições variadas para que ocorra a generalização da aprendizagem. E aí os outros já vão descascando, o cubinho já está ali na panela. Cuidado que está quente a panela. Sim, pode. Como? Seja direto ao dar comandos claros e organizados para orientar os alunos. Em turmas numerosas, organize grupos menores, em equipes de trabalho, que receberão atribuições específicas dentro da execução da técnica ou a executarão na íntegra. Princípios de divisão do trabalho podem ser utilizados para atribuir tarefas distintas aos membros das equipes de produção. Reconheça as habilidades dos alunos e os níveis de domínio das técnicas. Incentive a tutoria entre os alunos. No próximo episódio, continuaremos a apresentar mais princípios didáticos para o ensino técnico que podem auxiliar você a aprimorar sua prática docente.